Eu tenho recebido muitas perguntas nos meus vídeos sobre de onde vêm os vídeos, como é que é a minha fonte de inspiração, como é que é o meu processo de criação e como que eu desenvolvi essa habilidade. E aí eu decidi fazer esse vídeo explicando sobre isso. E mais do que isso, né, mostrando de fundo um pouco do que eu escrevo e dos momentos que eu escrevi. Antes de falar sobre de onde vêm os vídeos, eu preciso primeiro contextualizar e contar um pouco da minha história. Eu sou autista e eu comecei a falar com 4 anos, então a fala pra mim, a dificuldade na comunicação era muito grande desde criança, seja por não conseguir expressar através de palavras o que eu sentia ou entender os meus sentimentos. Pra mim foi uma fase muito difícil até os 13 anos, pra mim conseguir me comunicar com as pessoas, pra mim conseguir me comunicar com o mundo. Então aos 13 anos eu li um livro que se chama Fernão Capelo Gaivota, e esse livro mudou minha vida. Ele me fez entender que eu não era nem menos nem mais, mas eu era uma gaivota diferente, então eu precisava aprender comigo mesmo, eu precisava entender o meu processo de aprendizagem, o meu processo de desenvolvimento. Eu precisava entender quais habilidades eu tinha, porque eu via que as minhas habilidades não eram igual das outras pessoas e eu não conseguia acompanhar elas. Então aos 13 anos eu comecei a ler um livro atrás do outro para que eu conseguisse entender quem eu era, o que eu era e conseguisse começar a desenvolver as minhas habilidades. E aos 13 anos eu decidi fazer um diário, porque eu precisava anotar tudo isso que eu ia descobrindo de mim mesmo e também porque após um acidente que eu sofri, eu tinha momentos de perda de memória recente, então eu precisava daquelas anotações para conseguir gravar as coisas. Então aos 13 anos eu criei o hábito de anotar todo dia. Esse diário ele dura até hoje. Só que hoje ele é muito mais do que só um diário. Hoje eu anoto pensamentos. Sempre que eu tenho pensamentos, eu anoto. Eu tenho mais de 8.480 páginas escritas. Então eu tenho muito material escrito, porque todo dia eu tô anotando. E agora a gente vai pra construção dos vídeos. E aqui eu vou falar um negócio que é muito pessoal meu. E tudo bem se você não acredita, ou tudo bem se você não concorda, tudo bem se você tem outra explicação pra isso. Eu tô contando o que eu vivo e como eu vivo. O meu primeiro vídeo que viralizou, que ele atingiu 1.800 visualizações, 1.800.000 visualizações, foi um vídeo que eu sonhei. Eu sonhei comigo mesmo e ele me falava o que eu tinha que falar no vídeo. E aí ele fez eu acordar, anotar tudo, e aí eu fiz o vídeo com base no que ele falou. Eu sonhava comigo mesmo, uma versão de mim me falando as coisas. E foi assim que surgiu o primeiro vídeo que viralizou. Se vocês for olhar o horário e os momentos que eu anoto as coisas, vocês vão ver que tem muitas anotações de madrugada. Sempre que eu vou pra um festival, pra mim aquilo é um enorme portal, onde eu acesso outros saberes. Então eu fico anotando as coisas. Quem convive comigo sabe que eu anoto o tempo todo. Às vezes a gente tá conversando, a gente tem uma conversa sobre algum assunto, a gente tem um insight, eu vou lá e anoto. Aí depois que eu anoto todas essas coisas, eu faço uma pesquisa em cima de cada coisa que eu anotei, pra ver se há uma base que consolide a informação que eu acho, porque muitas coisas que vêm até mim, eu não sei se aquilo tá certo. Então eu faço uma pesquisa pra saber se aquele conhecimento que veio pra mim, porque é como eu chamo, se aquele conhecimento que veio pra mim, ele tem fundamento teórico, se alguém já escreveu sobre aquilo, se alguém já teve essa visão sobre isso. E muitos dos saberes que eu junto e trago através de um vídeo, eles não estão homologados juntos. Eles são várias pesquisas que geram aquele saber, mas quando vem pra mim, ele meio que vem pronto, seja quando vem a informação na minha mente, ou seja quando eu sonho comigo mesmo e me falando sobre o que eu tenho que escrever. E aqui tudo bem se você não acreditar, não concordar, não me importa isso. Eu tô te explicando e abrindo algo muito pessoal da minha vida, de como eu faço os vídeos, de como eu vivo. E no começo era até meio complexo pra mim, sabe? Porque o meu primeiro vídeo era como se não fosse eu que tivesse feito, sabe? Então quando as pessoas vinham me elogiar por aquele vídeo, eu ficava pensando, mas não fui eu que escrevi, porque eu só anotei o que ele me falou. E era como se eu sentisse uma síndrome do impostor. Inclusive eu levei isso pra terapia. Eu faço terapia, gente. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia pra se entender melhor. Então a resposta para onde vêm os vídeos, de onde vem tudo isso, não é uma resposta simples. É uma resposta muito complexa. Eu tenho vivido dessa forma já há muito tempo. E agora eu tô canalizando isso que eu recebo, isso que vem até mim. Então os vídeos vêm através disso, de pensamentos, de emanações. Eu acredito que eu sou professor de história, né? Eu estudo o Psytrance há 12 anos, esse movimento cultural. E eu acredito que o Psytrance é uma forma que a gente arrumou de conseguir se comunicar com o universo. Então, através dessa comunicação, eu uso essa comunicação para adquirir saberes e levar esses saberes até vocês. Eu sinto como se a minha missão aqui fosse ser um mensageiro, sabe? Por isso que eu escrevo tanto, por isso que eu faço tanto vídeo. Eu chego a fazer 7 reels por dia e eu não era bom nisso. Eu sempre fui muito ruim na comunicação. Só que eu já fiz mais de 4.000 vídeos aqui pro Instagram, mais de 4.000 vídeos. E eu já escrevi mais de 8.000 e poucas páginas. Então, a repetição eu acho que me deu essa habilidade de, um pouquinho a cada dia, melhorar o que eu faço. E isso é isso, gente. Tipo, esse vídeo ele não vai ser editado, eu só vou acelerar ele. E essa é a explicação de onde vem os vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. E quem quiser ver o meu livro, no meu livro eu explico isso muito melhor. E eu explico também sobre a experiência de quase morte que eu tive. Então você consegue acessar o meu livro, ele tem na versão em áudio totalmente de graça. E você também consegue adquirir a versão digital e a versão física. Tudo pelo link na minha bio. A versão em áudio é totalmente de graça, então você consegue escutar ele totalmente de graça por lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Desculpa o vídeo longo.